Graça e paz, louvado seja o Senhor pela sua vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Cara, pode impactar, sim, você pode impactar. Nós estamos aqui hoje para sermos impactadas por 3 convidadas espetaculares, mas antes eu quero te pedir algo que você já sabe que é de praxe aqui no Pode Impactar. Corre, se você ainda não tem a tua caneta, olha que eu já tenho a minha, a sua caneta, a sua agenda, porque você não vem aqui para um mero podcast, você vem aqui para uma academia de Deus, sim, uma academia que vem te impactar. Então traga a caneta, mas não só faz isso. Partilha o link agora com a prima, com a mãe, com o irmão, com a tia, chama toda a família, senta no sofá e agora fique pronta para ser impactada. Eu vou chamar aqui 3 convidadas espetaculares, escolhidas a dedo por Deus. Mas antes, deixa eu te dizer o meu nome. De certeza você já me conhece, mas não me conhece. Meu nome é Carla Mutevui, uma serva escolhida, filha queridinha, amada, ungida, protegida do papai. Sim, e eu quero também neste momento te chamar para que você possa estar neste lugar de filha, herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus, aquele que se derramou na cruz por mim e por si. Nunca te esqueça disso. E eu ainda vou fazer um convite lá para o fim. Se você nunca aceitou Jesus, hoje eu quero te levar a fazer esta confissão com a tua boca. Porque sabe o que acontece? Minha irmã, meu irmão, se você não aceitar Jesus, enquanto ainda está neste planeta Terra, confessar com a sua boca, o inferno, ele é real. Muitos não falam ou não te mostram o inferno, porque o inferno que é nos mostrado é aquele onde tem bolinhas, piscina, algumas garrafas que nos entretêm. Mas o inferno que a Bíblia nos mostra é aquele onde tem ranger de dentes, onde nem sequer esses 2 dedos nós conseguimos ver. A palma da minha mão você não consegue ver. Então eu quero te convidar para no final deste podcast, junto comigo, se isso estiver aquecendo o teu coração, aceitar Jesus. Então não salte nenhum passo desse podcast. Não acelera nada. Permita-se percorrer todo o processo. Permita-se sentir toda a trajetória, porque Deus vai falar consigo. Deus fala conosco através de lugares, pessoas e situações. E Deus vai falar contigo nesse lugar. Minhas caras convidadas, eu quero apresentar em primeiro lugar a mãe mentora Elga, mas ela apresente-se como ela quiser, e de seguida vou apresentar a Carmen Macamo e por fim a nossa convidada linda e maravilhosa, a doutora Yara. Mas porque Deus tem falado comigo que cada uma delas tem uma forma especial de como Ele trata elas. E eu quero que elas possam entregar a sua identidade na maior porção. Elas vão se apresentar sozinhas. Amém. Graça e paz. Uau. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom. Meu nome é Elga Matuta, filha amada de Deus. Amém. Escolhida por Ele pela graça. E eu digo mesmo pela graça, porque se não fosse a graça de Deus, eu não tinha como ser quem eu sou hoje. Amém. Sou filha de Deus, cristã, esposa, mãe e sou líder, chamada para pastorear mulheres, para restaurar famílias e para testemunhar que Lucas 1,45 é real. Bem-aventurada aquela que creu que hão de cumprir-se todas as coisas que da parte do Senhor foram ditas acerca dela. Essa sou eu e eu estou muito grata de estar aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora pedir para que a irmã Carmen fale um pouquinho de si, para podermos começar esta nossa conversa. Sim, nesta mesa que estamos aqui em comunhão com o nosso Pai, porque o lugar onde Jesus amava
estar com os seus discípulos em uma mesa. Então não é por acaso que nós estamos numa mesa. É que o Pai ama a mesa. E nós cremos que aqui nós seremos muito impactadas. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado pela sua vida, pastora. Deus seja louvado pela sua vida, irmã Elga. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, irmã Yara. Eu chamo Carmen Macamo. Sou uma filha muito amada, muito mimada, muito valorizada pelo meu pai. E eu estou aqui com muita gratidão porque nunca tinha imaginado assim tão rápido estar nesta mesa. E é uma resposta das minhas orações. É uma resposta do meu secreto, quando eu falo com meu pai e eu dizia a ele que assim como o Senhor me revelou, que a sua palavra, como diz a sua palavra, em Mateus 6,33, que foi a palavra que Deus me entregou este ano, Ele me colocaria em lugares que eu nem imaginaria, para que eu dissesse a todas as mulheres, principalmente mulheres, que o busquem de todo o coração, busque a Ele em primeiro e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, feliz por estar nesta mesa. É realmente uma graça divina estar aqui. É um favor de Deus estar aqui. E eu tenho certeza que não estou aqui por acaso. Ainda não entendi muito bem porque é que estou aqui. Mas eu sei que é por um propósito muito maior. Eu ajudo mulheres a amarem a si mesmas e principalmente a restaurarem a elas mesmas primeiro e depois as suas famílias e os seus casamentos. Então, eu acredito que Deus me escolheu para um chamado muito grande, que na verdade eu vou descobrindo pouco a pouco ao longo do tempo. Obrigada. Esta mesa é mesmo para despertar o chamado. Amém. Não só o das mulheres que estão nos assistir em casa, mas em particular nós aqui nesta mesa. Seremos as primeiras a ser curadas e, consequentemente, quem está em casa será tocada, será localizada por Deus. Palavras sairão desse lugar para edificar, palavras sairão desta mesa, imbuídas pelo Espírito Santo, através da Carmen, através da Elga, através da Yara, através de mim, porque Deus usa pessoas. Deus se agrada. Deus está hoje nos céus, está a ver uma festa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque as suas filhas estão a viver aquela que é a vontade do Pai. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto falava o versículo que está aberto aqui exatamente é o Mateus 6,33. Uau. Glória a Deus. Então, você mulher que está aqui a nos ouvir, esta palavra já não é mais só para nós, é mesmo para si. Viva Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e o resto lhe será acrescentado. Aleluia. Numa geração onde o resto é procurado, nós hoje estaremos aqui a debater e a conversar sobre como é que as mulheres têm se posicionado. Mas antes, vamos ouvir a nossa Yara. Muito obrigada pela palavra, pastora. Graça e paz a todas as amadas que nos veem, nos escutam neste momento. Meu nome é Yara Ngovene, sou uma filha amada do Pai, do nosso Criador, muito querida por Ele. Ele tem cuidado de mim de uma forma muito linda, muito boa. Ele tem sido muito bondoso e misericordioso comigo. Posso dizer que eu sou um milagre, porque se não fosse Deus, eu nem sequer estaria aqui neste momento a falar com
com cada uma das chamadas que nos escuta. Então, sou grata a Deus pela vida, pelo ar que respiro, pelo fôlego da vida. Sou grata a Deus por estar aqui nesta mesa. Neste momento me vem a passagem que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, neste momento eu estou mesmo a experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de estar aqui, como a pastora falou, de primeiro, receber e também poder transbordar daquilo que Deus, que o Espírito Santo tem preparado para nós no dia de hoje. Então, gratidão, pastora, pela oportunidade. É um privilégio enorme estar aqui. Gratidão. Que bênção! Nós estaremos aqui a falar sobre este despertar das mulheres de chamado. Mas eu vou fazer uma questão para Helga e fique à vontade. Amém. Para deixar o Espírito Santo te usar como apraz a Ele. Então, não é para responder o que é agradável aos nossos ouvidos, por mais que isso nos constranja. Nós estamos aqui exatamente para deixar que o Espírito Santo abunde este lugar. Como é que foi a tua experiência com o chamado? Como começou? Onde ele te encontrou? Uau, glória a Deus. Olha, pastora, louvado seja Deus pela sua vida e por essa pergunta, que é algo que eu sempre me perguntei, meu Deus. Não, sabe por quê? Eu vou até formular melhor, para que aquela mulher que está em casa possa nos entender. É que muitas pessoas pensam que uma mulher de Deus, ela nasce pronta. Mas é por isso que nós queremos aqui trazer essa história de cada uma de nós, até chegarmos onde Deus quer que a gente chegue com esta conversa. Mas eu gostaria que fosse ao fundo mesmo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Onde é que Deus me encontrou? Amém. Uau. Eu digo assim, no fundo do poço, mergulhada nos meus achismos, achando que eu conhecia as coisas, achando que eu estava a dar tudo de mim para ser uma boa esposa, achando que o mundo estava a ser injusto comigo. E naquele momento, numa crise no meu casamento, no momento em que inclusive as malas já estavam arrumadas, tudo pronto para ir embora e supostamente começar uma nova vida. Naquele lugar, eu lembro-me perfeitamente de uma chamada de uma amiga minha, e ela disse assim: Deus falou comigo. Helga, tu precisas buscar a Deus. Amém. E eu me sentia tão injustiçada que eu não entendi por que Deus estava a chamar-me para eu buscar a Ele. E a partir daquele dia, eu comecei a buscar a Deus. Eu lembro-me de eu ter pego a Bíblia, eu ter dito assim: tu me chamaste. Amém. E eu estou aqui. Amém. Então fala aquilo que eu preciso ouvir. Amém. Tu me chamaste, disseste que o meu casamento não vai acabar. Eu não ouvi, tu falaste para minha amiga, mas eu estou aqui. Fala para mim aquilo que tu falaste com ela. Amém. Eram 6 horas da manhã. Era um sábado. E eu lembro-me de eu ter me quebrantado tanto. A partir daquele dia, Deus disse assim: você não vai ficar nesse lugar. Escolhe. Ou você abre as asas e voa, ou você desce desse penhasco e nada, mas nesse lugar, se você continuar aqui, você vai morrer. E eu entendi que se eu continuasse ali, eu ia morrer. E foi a partir dali que tudo começou. Foi a partir dali que tudo começou. E eu louvo a Deus pelas dores que eu experimentei, pelos erros que eu cometi, porque eu cometi muitos erros. Muitos erros. E eu não posso não falar do meu testemunho, como Deus me encontrou, sem falar do meu esposo. Amém. Eu não posso não falar dele, porque Deus não poderia ter dado um homem
paciente para mim como ele. Ele foi paciente num lugar com uma mulher em que a maioria dos homens teriam desistido. Maioria dos homens teriam desistido. Mas ele permaneceu ali. Então eu quero neste momento louvar a Deus pela vida do meu marido. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida dele. Eu estou aqui hoje, eu sou essa Helga, eu sou a pastora Helga que todos conhecem, porque um homem não desistiu de mim. Amém. Deus não desistiu, mas ele mesmo sem saber que estava sendo usado por Deus, ele não desistiu de mim. Então, louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Em todos os momentos. E nós vemos aqui que a palavra ela deixa muito claro que é preferível que um homem viva sozinho do que com uma mulher rixosa. E nós estamos aqui a olhar para um cenário de uma mulher que praticamente era esta rixosa. Sim. Sim. E queria ter os privilégios da mulher do Provérbios 31. Sim, totalmente. E se sentia injustiçada. Quantas não estão no mesmo lugar que tu, Helga? Então eu queria ouvir um bocadinho da Carmen, porque nós estamos nesta mesa mesmo, para pegarmos estas nossas histórias e fazermos com que aquela nossa irmã que está em casa não se perca com com as percas dela, assim como em algum momento já ia arrumar as malas. Tem alguém que está para arrumar as malas hoje, mas não faz arrumar. Amém. Em nome de Jesus. Começa a desfazer. Em nome de Começa a Jesus. desfazer. Amém. Porque as mulheres que estão sentadas neste lugar vieram mesmo para te trazer esse refrigério. Amém. Não é jamais injustiçada do mundo. Amém. Carmen, quando é que Jesus te encontrou? Uau, Deus seja louvado mais uma vez pela sua vida, pastora. É uma pergunta muito profunda. Estou aqui a fazer um exercício para continuar a falar normalmente, porque é um momento, não é um momento triste, é um momento muito feliz, mas eu estava perdida. Eu estava perdida, mas quero dar graças a Deus e louvar a este bom Deus, porque Ele sempre esteve comigo. Amém. Hoje Ele conversa comigo com um detalhe tal que Ele vai me mostrando, porque quando Ele me encontrou, eu estava afastada de Deus. Eu nasci numa família cristã, nasci na igreja, fui consagrada na igreja, mas eu falava de Deus. Chegou um momento que eu só falava de Deus, mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu orava só para a minha mente ficar abastecida, para eu pensar que estou bem, estou na presença de Deus. Mas, na verdade, eu fingia para mim mesma. E quando Deus me encontrou, eu sabia muito. Eu tinha muito orgulho. E eu dizia, Deus está comigo, Deus me ama, Ele nunca pode me abandonar. Mas estavam lá os sinais de que eu não estava mais na presença de Deus, de que o Espírito Santo não estava mais ali. Até nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu posicionamento como mulher, como mãe, como irmã, como cunhada, como prima, Deus não estava lá. Eu era uma mulher que aparentemente não era de confusão, mas era de muita confusão, muita guerra, muita intriga. Era muita confusão. E quando Deus me encontrou, eu estava reunida
E era uma mesa que nem esta, né? Mas tinham mais mulheres. Lembro-me que a pastora e a irmã Helga estavam lá. Tanto que na primeira conversa que nós tivemos, através da pastora Helga, Deus tentou falar comigo. Eu senti eu disse, o que ela está a dizer que eu não estou a perceber? Porque eu me recordo quando eu estava a falar, em algum momento ela disse, chega, Carmen, não sei se te recorda, ela disse, chega, Carmen, não fala mais. Eu disse, mas como é que ela me para? Eu ainda estava a justificar aqui, como é que ela me manda parar? Como é que ela me manda... Eu comecei a fazer aquelas perguntas a Deus. Mas eu ainda não tinha percebido. Quando nós, e é importante, eu quero que a mulher que está ali do outro lado entenda o que eu estou a falar. É importante, mesmo você sem entender o porquê, quando Deus começa a falar consigo, obedecer. Amém. Confesso que eu só obedeci, mas eu não queria. Me recordo quando fizemos a oração da madrugada, quando o sol começou a nascer, eu ali preocupada em tirar a foto do sol a nascer, porque eu amo muito ver o sol a nascer, que na verdade eu vejo Deus nisso. Mas naquele momento eu me distraí da oração para tirar foto ao sol. As outras irmãs estavam a orar. Foi nesse momento que Deus, através da irmã Helga, eu quero louvar a sua vida por esse momento, por teres aceito Deus te usar e teres falado. Eu me recordo que ela levou a minha mão, pôs na sua mão, pôs a mão da pastora e levou a mão da outra irmã e pôs. E eu só entendi este final de semana. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Depois de eu ter entendido muitas coisas, este final de semana, não sei se a pastora, não sei se ela percebeu, uma das vezes muito raras que nós estamos as três a adorar. Nós estávamos na tarde da adoração ali a adorar, fizemos um vídeo e quando ela comentou, eu disse, uau! Eu me lembrei do sinal que Deus fez através dela. Ela colocou a sua mão, colocou a minha mão, colocou a mão da Márcia. Para quem não está a entender, nós somos três. Então, colocou a mão das três. E eu entendi naquele momento que nós devíamos caminhar juntas. Amém. Mas eu dizia, não estamos tão desconectadas, o propósito não é o mesmo. Eu quero andar sozinha, por que eu tenho que andar? É minha irmã, mas eu não tenho que andar. E foi ali onde Deus começou a trabalhar comigo. Depois daquela sessão, eu olhei para as duas, estavam conversando e disse, prontos, combinaram. Eu disse, não, Deus, aquilo ali não foi real, aquilo foi uma encenação. Mas porque eu não queria acreditar. Eu tenho a certeza que muitas mulheres, Deus fala com elas, mas elas não acreditam e não obedecem. Mas, graças a Deus, eu já tinha falado com Deus e eu tinha me comprometido que eu ia obedecer. Então, a minha pergunta só foi à pastora, como é que eu faço para entender aquilo ali, aquela mensagem? E ele me deu uma mensagem muito clara, para que eu continuasse o meu trabalho, mas de forma diferente. Eu disse, uau, de forma diferente? Agora não está bom? Estou a fazer errado? Então eu me recordo que perguntei à pastora, a pastora disse, faça jejum, faça oração e Deus vai falar consigo. Eu disse, uau, prontos, me abandonaram, não tenho ninguém. Esse Deus não fala comigo, está no silêncio. Como? Mas quando eu comecei realmente a entrar no quarto, a ajoelhar e a orar e a perguntar o que significou aquela mensagem. Uau! Foi aí onde Deus começou a trabalhar.
ele começou a abrir os meus olhos espirituais. Ele começou a me mostrar coisas que estavam mesmo na minha frente, mas que eu não via. Ele começou a incomodar-me em todos os ambientes em que eu estava. Ele dizia, não é mais esse ambiente para si. Foi aí quando eu comecei a perceber, quando Deus começa a trabalhar no caráter de uma mulher. Ninguém me mandou vestir-se de forma diferente da que eu vestia. Mas eu simplesmente já não me identificava com a forma. Eu olhava e dizia, não. Assim não. Assim eu não visto, não me sinto bem. E foi um alívio no fim, porque no início eu entendia como tortura. Eu começava a imaginar as coisas que eu teria que deixar. Foi muito difícil. Mas foi ali onde Deus me levantou, Ele me mostrou o meu valor, Ele me mostrou quem eu era. Ele começou a me levantar não só na minha casa como esposa. Eu achava que tinha um bom casamento. Mas eu comecei a ver um outro marido. Amém. Eu comecei a ver um casamento que eu nunca tinha visto. Comecei a ver uma família, comecei a ver outros filhos. Deus começou a tocar na vida de cada um dos meus filhos. Começou a organizar, não só na minha casa, mas até a minha sogra. Começou a tocar a família do meu esposo. Eu disse, uau, afinal o Senhor é tão maravilhoso assim. E foi assim que eu comecei a entender realmente e verdadeiramente o propósito e o chamado que Deus tinha na minha vida. E foi a partir dali que eu comecei a ser obediente em tudo e em tudo buscar-lhe e mais ainda pedir-lhe permissão, coisa que eu não fazia. Eu era dona de mim. Eu fazia o que eu queria, quando eu queria, quando eu bem entendia. Nem o meu marido eu respeitava. Eu pensava que respeitava, mas não. Então, quando eu comecei a ser uma mulher verdadeiramente temente a Deus, que foi este grande presente que Deus me deu, eu disse, uau! Afinal, quando eu ouço paz que excede todo entendimento, quando eu ouço Deus fala conosco, quando eu ouço, vou consultar a Deus, eu dizia, mas essas pessoas são malucas. O que é isso? Consultar o quê? Como consultar? Responda agora. Mas quando eu comecei a consultar, eu comecei a perceber que, uau! A resposta de Deus, os contornos de Deus, o silêncio, a demora, na verdade, é para nos trazer algo tão grande e tão maravilhoso. Foi assim que Deus me colocou uma nova Carmen. Amém. 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 E eu sou muito grata à vida da pastora, que eu sei muito bem que foi não só por ser minha irmã de sangue, mas foi usada como intercessora. Aquela intercessora que me ligava, me incomodava. Eu não entendia. Hoje, eu honro, até fico à espera da chamada. Quando ela chama, eu digo, uau, glória a Deus, que eu já entendo como Deus trabalha. E na altura, Mãe Helga, me incomodaste bastante, eu não te gostei. Eu dizia, eu nem quero olhar para ela. Mas eu dizia, aquilo que ela me disse é verdade. Porque eu sabia que é verdade. Deus, na verdade, já tinha me dito. Ela foi uma confirmação. Eu disse, mas não. Eu ainda quero. E existe uma mulher ali que diz assim,
deixa-me curtir mais um pouco. Depois eu sei, porque eu sabia, porque como vocês ouviram no início, eu disse, sou uma mulher que nasci na igreja, cresci na igreja, mas depois desviei-me. Então eu sabia que quando eu voltasse, não teria mais volta. E era isso que Satanás usava, porque eu fui usada, muito usada pelo inimigo. Ele usava essa história que eu contava para mim, para as minhas amigas. Eu me recordo que eu contava, dividia com uma amiga que já não é amiga, mas uma amiga muito querida mesmo, que eu tive que abandonar, mas que nós as duas dizíamos, mana, aquilo que mana fala, vamos ver depois. Nada. Vamos ver depois, porque mana, nós ouvimos que mana vai nos dizer, vamos ficar muito sérias, não dá. Nós precisamos de brincar ainda. Não. Então, foi assim mesmo que Deus me encontrou. Deus me encontrou assim, numa esquina, eu já não podia desviar-me. E aquela pessoa, aquela mulher que está a ouvir este podcast hoje, Deus já te encontrou e não vale a pena. Era mais sofrimento. Se eu soubesse que se eu tivesse obedecido, mas eu sei que era o processo, mas se eu soubesse o quão é libertador, sem máscaras, sem vida de aparências, sem muita força para viver, eu teria obedecido mais cedo. Então, esse é o resumo. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amém. Eu olho para essa história e eu vejo a mulher samaritana no poço. Glória. Jesus passando pelo poço, ele diz, dá-me água de beber. E ela diz, quem és tu para eu te dar água? Amém. Porque naquela altura os samaritanos não se davam bem com os judeus. E ele disse, se você soubesse, mulher, quem eu sou, você pediria a minha água. Porque a água que eu vou te dar, você nunca mais terá vontade, terá sede. Aleluia. E ela logo diz assim, então me dá essa água. Eu estou a olhar a Carmen. Então me dá essa água. E ele diz, vai chamar o teu marido. E ela diz, não tenho marido. Ele, pois é. Porque até o que você tem não é o teu marido. Já tinha 5 homens. E aquele era o 6º. Quando nós olhamos, parece uma exposição. Mas era preciso expor para curar. Aleluia. Aleluia. Então, Carmen, praticamente, enquanto falavas, o Espírito Santo, ele dizia, foi necessária esta exposição. Amém. E preciso dizer que esta mesa de hoje não vai terminar com o teu testemunho só aqui. Ainda has de vir para vir contar ao detalhe. Porque muitas mulheres sequer têm noção. É verdade. Não sabem o que se passou na tua vida. Vais ter que falar daquilo que tu cultuavas. Daquilo que era o teu Deus, na verdade. Quando a palavra diz que nós não podemos ter 2 deuses. Mas eram vários os teus deuses. Vários. E quantas mulheres não estão ainda a viver desta forma no mundo? Mas assim como disse a Yara, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Por isso que estamos nesta mesa. Fomos chamadas, fomos escolhidas a dedo. E tem uma escolhida que está nos ouvindo nesta hora. Aleluia. E aquela que está nos ouvindo está dizendo, as malucas. Loucas, pensam que eu vou deixar minhas gudezas, vou deixar meu champanhe, vou deixar aquela minha calça colante que mostra bem o Jerusalém todo. Acha mesmo que eu vou deixar por causa dela? Então, maluca essas. Logo quando se convertem, começam a achar que elas já são donas do mundo, que Deus mesmo está a cair, está a sentar com elas. Nós temos que lhes aturar, nos descansem.
É você mesmo que eu estou falando contigo agora. Você mesmo, exatamente você, que teu coração está dizendo assim, nos descanse. É contigo, minha irmã, você mesmo. Estou a falar contigo. É você que Deus quer. Chega de viver de aparências. Chega de viver de alegria quando estás com o mundo e quando estás sozinha, molhar a almofada. Chega. Você tem um Deus que te ama. Você tem Jesus que te olha e que foi para a cruz para que você vivesse uma vida perfeita, boa e agradável. Aleluia. E nós vamos continuar aqui buscando esta serva do Senhor. E Yara, fala da tua experiência. Essa questão realmente é muito profunda, né? Onde Deus nos encontrou. No meu caso também, a semelhança das mães que já aqui falaram, Ele me encontrou perdida no fundo do poço, no abismo, posso assim dizer, aos 15 anos de idade. E enquanto a mãe Carmen falava, ela, enquanto criança, ela já tinha contato com a palavra, né? Diferente de mim. E a palavra de Deus diz que nós, os pais, devemos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar para que, até mesmo sendo velhos, não se desviem. Infelizmente, eu não tive essa instrução, né, enquanto criança, enquanto adolescente. Então, segui por caminhos errados, né, que me fizeram entrar nesse abismo, nesse fundo do poço, na qual Deus me encontrou, a ponto até de pensar em me matar. Tentei até me matar, tirar a minha própria vida, por achar que já não tinha graça, por achar que olhar para mim e não ver nenhum sentido, não ter perspectivas de vida. Então foi assim que Deus me encontrou no abismo, no fundo do poço, né? Mas graças a Deus, né? Como eu disse no início, eu sou grata a Ele pelo fôlego, pelo ar que respiro, porque Ele me deu uma nova chance, né? E é isso. Deus é bom, é maravilhoso. Gratidão. E como Ele é bom. E como Ele é maravilhoso. E a Yara falou aqui, muito obrigada, serva do Senhor, falaste aqui algo muito importante. Nós, os pais, temos a responsabilidade de discipular os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de mostrar o caminho para os nossos filhos. Mas eu queria que a Yara fosse um pouquinho mais profunda. Porque aqui há mães, há pais que estão a ouvir e assistir a este podcast. O que te levou a querer se suicidar? Uma decepção amorosa, né? Que hoje nem vou considerar amorosa, né? Eu sempre digo que foi uma paixonita aguda, né? Me apaixonei tanto por um rapaz que achava que fosse o amor da minha vida. E infelizmente a relação terminou, né? Então essa decepção me fez mesmo chegar a esse ponto. Primeiro também porque não tinha com quem conversar, estava passando por esse processo sozinha, então muitas vozes mesmo apareceram em mim a ponto de ter essa ideia, né, de tirar a minha própria vida. Então, o apelo que eu deixo aqui às mães, como a pastora estava a falar, é que existe essa necessidade realmente de nós sermos pais presentes para os nossos filhos. Às vezes nós confundimos muito dar bens materiais, viagens, garantir os estudos, uma boa roupa, uma boa casa, como sendo presença, né? Mas nós, os filhos, né, precisam de muito mais que isso, né? Precisam de atenção, precisam de amor, precisam dessa presença não só física, como também emocional, né? Então, sim, cheguei a esse ponto e foi uma experiência mesmo muito dolorosa, muito impactante, né? Mas, graças a Deus, Ele mudou a minha história. Estou aqui, né? Estou aqui viva, graças a Deus, feliz, aleluia, porque Deus realmente é bom, pastora. Amém. Louvado seja o Senhor. E nós aqui já conseguimos ver a manifestação da graça do Pai, nos mostrando a responsabilidade de uma mulher de chamado, nos mostrando a responsabilidade de uma mãe dentro de casa. E uma mãe que precisa ser a mentora dos seus próprios filhos. Uma mãe que é o exemplo, porque afinal de contas nós percebemos que os nossos filhos não aprendem pura e simplesmente
com aquilo que nós dizemos, mas com aquilo que nós fazemos. Vimos aqui esta serva do Senhor, a Yara, a nos trazer aqui um exemplo claro de que, porque ela não foi ensinada, não foi discipulada, ela até começou a ter um relacionamento precoce que ia levar a vida dela. Mas se você discipula teu filho, você vai ensinar a importância do seu filho se guardar para o casamento. E nesta senda nós queremos entrar já para um lugar um pouquinho mais conturbado nos dias de hoje, que são as celebrações de nós mulheres de chamado. Estamos a aproximar-nos do dia 7 de abril. E mulheres de chamado, com tudo que nós vimos, da onde Deus nos tirou, porque nós começamos dali, de onde Deus foi nos tirar, lá do poço, nos mostrou a nossa nudez, nos mostrou a nossa inutilidade e Ele nos revestiu com roupas novas. Será que nós, neste novo tempo, em que fomos revestidas com roupas novas, hoje é pastora Elga, hoje é serva do Senhor Carmen, serva do Senhor Yara, estamos a honrar a Jesus Cristo quando nós vamos celebrar? Ou nós dizemos: Jesus, eu sou tua, tu me conheces e tu sabes que eu não sou tu, então me perdoa, eu vou, mas eu volto já. Por favor, fiquem à vontade, deixem o Espírito Santo falar aos vossos corações e falem com aquela nossa irmã que está em casa, porque está a se aproximar o dia 7 de abril. Estamos a chegar a esta data. Como nós devemos comemorar? Como uma mulher de chamado, como uma serva do Senhor se comporta? Louvado seja Deus. Pastora, eu gostaria de começar, uma vez que nós estamos a falar do Dia da Mulher Moçambicana. Amém. Né? E nós estamos a celebrar uma mulher, Josina Machel. E quando nós olhamos para a história de Josina, quem ela era, nós vemos uma mulher de garra, uma mulher forte, uma mulher acima de tudo de princípios. Razão pela qual ela se coloca na linha de frente para lutar pela libertação da sua nação. Louvado seja Deus. Yes. E como é que Deus nos chama? Para lutarmos, para nos posicionarmos. Yes. Não uma libertação que se vê fisicamente, mas uma libertação que começa no espírito. Uma libertação que começa no secreto para impactar a nossa casa, as gerações que vêm depois de nós. Aleluia. E Josina Machel é essa mulher que nos inspira. Então, como é que nós, atendendo e considerando que nós sabemos que tudo começa no espírito. Então, a forma de uma mulher de Deus, uma mulher de chamado, se comportar é trazendo liberdade. Amém. E nós vemos como é que nós vivemos. O 7 de abril transformou-se num autêntico festival de horrores, eu vou dizer assim. Onde a mulher, ela entende que tem que mostrar a sua nudez para ser valorizada, onde a mulher, ela entende que tem que entrar em competições. Mas Josina Machel, ela entendeu quem ela era. Ela entendeu qual era o papel diante da situação em que a nação se encontrava. As mulheres de chamado, nós que estamos aqui, entendemos que Deus nos chama para libertar. Sim. Glória a Deus. Para comemorar um dia em que nós sabemos que fomos chamadas para libertar. Libertar o quê? Libertar a nossa nação. Yes. Libertar o pensamento que as mulheres têm de acharem que precisam de estar nuas para serem valorizadas. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, que há uma armadura que nós devemos vestir. Enquanto nós olhamos Josina, que pegou em armas físicas, vestiu um fardamento e ficou na linha de frente para lutar contra um inimigo visível, nós somos chamadas a vestir a armadura de Deus para lutar contra um inimigo invisível. Aleluia. Então nós não estamos em ambientes que contrapõem aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Nós somos aquelas chamadas para estar com a nossa família. Amém. Estar em ambientes onde Deus é glorificado. Glória a Amém? Deus. E eu quero falar para ti, mulher,
tu que achas que estarás a perder alguma coisa, tu que achas que é melhor estar num bar, estar numa barraca com uma capulana acima do joelho para mostrar que você é mulher, deixa-me te dizer, amada irmã, Deus, Ele tem um chamado para ti. Um chamado primeiro para libertar a ti e depois libertar a tua família e libertar gerações após ti. Então, neste dia 7 de abril, escolha comemorar do lado de Deus. Aleluia. Porque é isso que Ele quer. A libertação é essa. Amém? Louvado seja Deus. Então, é assim como Deus nos chama, pastora. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E enquanto a serva do Senhor falava, pastora Elga, eu olhava aqui um cuidado muito grande. Josina é uma mulher libertadora. E este dia, e de forma inconsciente, o inimigo faz pessoas entrarem no cativeiro. O cativeiro, sim. Por falta deste entendimento. Afinal, a palavra já diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas hoje o conhecimento está a ser entregue. Aleluia. Não faça do dia 7 de abril um carnaval. Não abra portais para que maldições cheguem à tua família e se tornem geracionais. Muito pelo contrário, você tem que ser aquela que quebra. Aleluia. Então, eu vejo aqui um cuidado para a nossa geração, um cuidado para Moçambique, inclusive para você que nos vê globalmente, em qualquer que seja o país que você está nos vendo. Os dias de celebração da mulher não são um dia para nós sentarmos na roda de escarnecedores. Muito pelo contrário, é um dia para nós refletirmos e honrar as mulheres que nos antecedem. Afinal, elas lutaram. Então, você tem que vir como uma libertadora que você é, para libertar a todos os que vêm à sua frente. Quando nós nos posicionamos, mais de 1000 gerações são livres. E eu declaro que este 7 de abril será diferente. Este 7 de abril você não vai estar nas rodas de escarnecedores. Você não vai estar em cima de uma grade, minha irmã, com uma garrafa de mais não sei o quê. Você não vai estar em cima de nenhuma mesa a sambar. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Eu digo que você estará em mesas que vão agregar valor a ti. Você estará em mesas que vão fazer com que você seja verdadeiramente uma mulher de aliança com Deus. Então nós vemos que Deus está nesse lugar, nessa hora, minhas irmãs. Nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Aquelas mulheres que saem de casa para fugir dos seus problemas. Este dia 7 de abril vão procurar um lugar onde vão ter um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ousa-te fazer um convite. O Espírito Santo está me chamando para te fazer esse convite. No dia 7 de abril, eu e mais de 750 mulheres estaremos no centro de conferências Joaquim Chissano. É uma conferência denominada Aliançadas com o Pai. Minha irmã, se você sentir no teu coração, permita, se você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Consumador, você, minha irmã em Cristo, permita-se a estar nesse lugar. Amém? No final deste nosso podcast, nós vamos deixar os endereços para que você possa nos seguir. É um presente que eu estou a te dar. Poderia não te dizer, porque muitos não vão te dizer, mas eu estou a ser incumbida para te convidar nesta hora. Venha se quebrantar e se embebedar com o Espírito Santo. Venha tirar sapatos para ser revestida mesmo com as sandálias do Evangelho. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus, ele é bom. Louvado. Deus é muito bom. A nossa irmã Elga foi muito profunda na mensagem que ela deixou. Eu só queria acrescentar para aquela mulher que não entende o que é isto de abrir portais.
Porque era uma pergunta que eu dizia, mas como eu estou a abrir portais? Como? Só pela forma como nós nos comportamos. Ainda ao sair, não consagra a saída, não consagra o evento ao Senhor. E uma das coisas que Deus colocou na minha mente, e é algo que eu partilho muito com as pessoas que estão ao meu lado, porque eu fazia muitas perguntas a ele, então ele disse, ok, sempre que quiseres fazer uma pergunta, imagina que eu estou ao seu lado e faça-se a si mesma a pergunta. Se eu estivesse ao seu lado, se Deus estiver aqui, ao seu lado, você vai fazer isso ou não? Se for sim, então é sim. E se for não, é não. Então, muitas perguntas a pergunta que eu lhe faço, mulher, neste dia 7 de abril, se Deus fosse o seu convidado para ir consigo e fazer tudo o que você vai fazer neste 7 de abril, você iria com ele ou não? Se você não iria com ele, então não vai. Não vai, porque Deus não estará lá. Amém. Aleluia. É uma questão que eu me colocava tanto, eu dizia, mas como? E foi muito libertador quando eu comecei a perceber os lugares, situações, ambientes onde Deus está. E como disse bem a pastora, muitas aqui eu sei que vão para as farras, vão se embebedar de moé, champanhes e todas as marcas, até aquelas porque aquela mulher que ainda não tem identidade em Cristo, ela quer mostrar que pode. Muitas vezes está a mostrar até o que tem, mas muitas, então, estão a mostrar o que não tem. E é como dizia a pastora, quando chega a casa, na almofada, só molha a almofada. Você vai à farra, vai com aquela farra das capulanas, estarás bonita. Até outras estarão até bem vestidas. Mas quando voltares para casa, o que é que vai mudar na sua vida? O que é que vai mudar nas suas emoções? Aquele teu sonho que você chora para Deus te ajudar. O que você vai aprender lá onde você vai, no dia 7 de abril? Qual é a instrução que Deus vai te dar nesse ambiente onde você vai? Então é sobre isto, é sobre, mulher, você perceber que você não tem que estar em mais de uma mesa, em mais de um get-together, ou em mais de um grupo de mulheres que amarraram capulana, estão a tirar fotos, estão a postar no Instagram. Não é só sobre postar. Se você quiser postar e quiser, pode. Mas a pergunta que você deve se fazer é: o meu casamento, vou ter ferramentas para conseguir ter um casamento saudável? Vou ter ferramentas para conseguir ser próspera? Vou ter ferramentas para conseguir ser uma mãe que tem um bom relacionamento com os filhos? Ouvimos muito bem aqui que se falou que nós devemos realmente ensinar os nossos filhos, ainda pequenos, os caminhos do Senhor. Será que eu sou esta mãe? Será que quando eu voltar, não voltarei? Muitos relatos são de mulheres que voltam e são violentadas pelos maridos. É um portal que você abriu. Ali, o espírito de confusão teve legalidade para entrar e agir na sua vida. Então, muitas vezes, nós não nos apercebemos realmente, como uma palavra diz, que o povo perece por falta de conhecimento, porque não sabemos. E não se sinta mal, porque pode estar a pensar que este convite é para uma mulher, que é uma mulher de oração, uma mulher que conhece a Deus. Não. Aquela que eu era, é aquela mesmo que estamos a chamar. Aquela que não conhece a Deus, não percebe nada de oração, quando lê a Bíblia, sente tonturas, não está a entender nada. Tudo aquilo ali, estranho. É você mesma que, como a pastora falou, podiam se sentir talvez ofendidas. Não, a questão... Eu falo isso porque eu me sentia muito ofendida. Eu dizia, não, estão a excluir-me.
Não se sinta excluída. Nós te amamos e, acima de tudo, Deus te ama muito. É por isso que nós estamos aqui, para nos posicionar e não nos amoldarmos aos padrões do mundo, mas aqueles padrões de cura, padrões de consciência, padrões de transformação, de discernimento, padrões de mulheres que libertam, assim como foi Josina Machel. Você não vai libertar enquanto você não estiver liberta. Permita-se libertar, ser liberta, Deus te transformar, te libertar. Então venha, sabe? O que você vai beber aqui é uma água tão boa, tão viva. É um verdadeiro avivamento. Você vai chegar no dia 7 lá, vai se sentir bem. Ninguém vai te olhar mal, ninguém vai querer ver se você tem sapato bonito ou feio ou não. Você vai ser bem-vinda, vai ser amada, vai ser abraçada, vai ser tratada com o devido valor. Até você vai se assustar, vai dizer, afinal, ainda existem pessoas que tratam bem pessoas. Sim, existem. Venha e vais conhecer uma versão de pessoas que talvez não conheces, talvez nunca viste. E se você é aquela que é a única que ora na sua família, e já está a desistir da sua família, venha beber também. Porque vais ter ferramentas, Deus vai te munir de graça para você poder impactar a sua família. E sim, estou aqui, eu fui resgatada pela minha irmã. Então você pode resgatar, dizer, sangue não resgata, resgata sim. Você pode resgatar a tua prima, a tua irmã. E muitas vezes não é com boca, é com o seu comportamento, com a sua mudança de caráter, a forma como você fala com a sua irmã, a forma como... já te conheciam, já tinham te rotulado, começarem a ver que já não é. E eu louvo a Deus por ouvir muitas vezes, uau, professora, esta sua nova versão, eu digo, glória a Deus. E eu gostaria que você também ouvisse na sua casa, a partir do seu esposo, dos seus irmãos, dos seus filhos. Não só com palavras, mas a partir de um simples gesto de você ver o seu filho todos os dias à noite a ler a Bíblia, sem você pedir, sem você dizer nada. Amém. É o que acontece na minha casa. Todos os dias, você ver sua filha dizer, pai, posso orar por si? Porque é tanta transformação, mas tanta, que não tem como tudo à sua volta não mudar. Então, como dizíamos no início, nós vamos ao centro da Bíblia porque queremos nos preencher, queremos... Como é que é aquilo? São as gudezas e tudo. Mas as gudezas não vão preencher aquele vazio, minha irmã, que você tem. Aquele vazio... Essas lágrimas não são de tristeza, são de alegria, mas uma alegria tão grande que eu não sei como agradecer a Deus. Amém. Então, venha sentir, nem que seja 1%, desta alegria de você não precisar fingir para você viver. Amém. Não precisar pôr uma máscara para ser você mesma. Não precisar estar atolada nas dívidas, porque eu cheguei até esse nível. Mas você dizer, uau! E como dizia a pastora quando falou da mulher samaritana, eu realmente me revi nela, porque o meu grande medo da minha mudança, principalmente quando eu ouvi, quando o Espírito Santo falou com a mãe Elga, e a mãe Elga lá falou, continua a fazer a mesma coisa, eu não me esqueço dessas palavras, mas de uma forma diferente. Eu disse, não, minhas clientes vão me fugir, não vou ter mais dinheiro, não vou vender mais cursos, não vou... Como, pai? E ele sempre vai usar a Bíblia, a palavra, ele vai te falar com a Bíblia, ou pessoas em mesas como estas, não mesas quaisquer, aquela mesa que nós estamos a convidar. Quando eu ouvi,
E ele dizia, mas você me acha mesmo tão pobre que eu não posso te dar essas tuas ninharias. E hoje, eu digo, meu Deus, na verdade, aquilo que eu estava apegada é que era ninharia. Aquilo que eu estou a ter hoje, e eu tenho consciência que ainda é muito pouco daquilo que Deus tem para mim. É muito mais do que eu imaginei. Então, mulher, decida neste 7 de abril comemorar de uma forma diferente. Diga não ao demônio, diga não aos prazeres do mundo e volta para o Pai. Muitas que estão a ouvir conhecem a Deus. Muitas que estão a ouvir, eu vou repetir, vocês estão que nem eu, estão a adiar porque ainda querem curtir. Já não há tempo. Oh, glória. Já não há tempo. Quando eu via, eu dizia, como sabe que não há tempo? Mas eu percebi que já não havia tempo. E o tempo é este, de você buscar a Deus. Porque no final de tudo, na verdade, o que importa é a sua salvação. Amém. Não agrade mais ninguém. Aleluia. Se for para desagradar a todos, mas salvar a sua alma, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Yara, nós vamos fechar contigo com relação a esta palavra. Mas é que, assim como termina, como nós começamos e terminamos este nosso programa, quebrantadas. Aqui é mesmo, quebrantadas pela unção. Aleluia. Então, eu quero, sim, porque é uma palavra que o Espírito Santo está aqui a trazer para mim. Mulher, posiciona-te. Uma mulher posicionada, ela não pede permissão para existir. Ela pura e simplesmente manifesta o que o Pai fez nela. Então, deste dia 7 de abril, que nas mesas onde você estiver, onde o teu Pai permitir que você se assente, que você vá lá, não para sentar na mesa dos escarnecedores, mas para que você seja aquela que vai dar a palavra, ser o evangelho vivo em testemunho. Não importa onde te chamarem. Não estou a dizer para você não ir para onde foste convidada. Vá, mas vá consciente de quem você é. Não te percas no meio dos outros. A tua identidade, a essência da tua identidade tem que ser mantida. Quando disserem, olha, irmã, nós estamos a beber, tu diga, eu estou feliz do jeito que está. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não bebe. E, por favor, você que bebe, não venha aqui começar a querer me encher a cabeça. Porque vai começar a dizer, porque ela não bebe. Com licença, se trata. Trata-te, em nome de Jesus. Nós temos um grupo de mulheres que quando aparecem mulheres levantadas por Deus para virem entregar uma palavra, para virem evangelizar, para virem impactar, quem ser o quê? Começar a enxovalhar a vida daquela mulher. Porque olha, aquelas que acham, não achamos nada. Vai para a palavra. Amém? Minha irmã, se a bebida está a te edificar, amém. Se a bebida está a construir a tua família, amém. A palavra é muito clara. Paulo diz, amém, que nem tudo que nos é permitido nos convém. Então você sabe o que você está a fazer. Você sabe, você é consciente, você é adulta. Você sabe o que você está a fazer. Então não vem aqui querer lançar pedras para nós, por favor. Estamos aqui a tratar de um assunto muito sério, que é o Evangelho. Então não venha querer caracterizar o trabalho que nós estamos a fazer. Isto tem que ficar claro. Por quê? Porque tem pessoas que só estão para o contra. Minha irmã, escolha se tratar. Escolha enquanto é cedo aceitar Jesus. Aceita Ele como seu único Senhor e Salvador e Consumador. Peça mesmo, Senhor, escreva. Nesse momento, eu quero falar contigo. Se o teu coração está a dizer que você tem que aceitar Jesus agora, ora comigo. Faça uma simples declaração, uma simples confissão. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito nesta hora como meu único Senhor e Consumador. Escreva o meu nome no livro da vida. Apaga
todos os meus pecados. Eu sou tua, tu és meu. Em nome de Jesus. Amém. 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 E eu dou uma salva de palmas porque hoje uma vida foi salva. Aleluia. Então, amadas, vamos parar de qualquerizar o evangelho. Vamos parar de fazer chocota com a palavra de Deus, porque de Deus ninguém zomba. Amém? Louvado seja o Senhor pelas vossas vidas. Louvado seja o Senhor pelas vossas vidas. É muito sério isso. Já ia começar aqui uma pregação. Por favor. Sim, pastora, nós estamos aqui a falar com certeza com mulheres de chamado, né? Foi o que a pastora determinou no início. Estamos aqui a falar com mulheres de chamado, mulheres de propósito, independentemente se ainda não aceitaram Jesus ou já aceitaram, independentemente da situação atual hoje, né? Assim como Josina, ela aceitou o chamado, né? Ela não ficou alheia ao que estava a acontecer naquele momento. Deus também chama esta mulher a se posicionar realmente, né? Esta esposa, esta mãe, né? Que está cansada realmente de ver o que está a acontecer com a sua família e está aqui neste momento a ouvir este podcast, pode crer que é a resposta às suas orações. Ainda que você não tenha verbalizado que você precisa realmente se conectar, né, a novos ambientes, a lugares que realmente irão lhe ajudar a encontrar a solução do que está a passar, é uma resposta. Então, apenas posicione-se, porque você é sim uma mulher de chamado, uma mulher de propósito, assim como Josina, né? É só mesmo ela se posicionar, se permitir, né, fazer o que Josina fez, mas no âmbito espiritual. Amém. Muito bem, nós já estamos a bater a porta para a saída e eu quero pedir para que cada uma de vocês entregue uma palavra que Deus está a colocar neste momento no coração para aquela mulher que está lá em casa, aquela pessoa que está nos assistindo nesta hora, mas que essa palavra usasse um holofote gigante para fazer essa palavra chegar aos 4 pontos do mundo. Qual seria essa palavra, mãe Helga, que você iria entregar? Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. E eu quero declarar força, coragem, ousadia. Assim como Deus falou em Josué, seja forte e corajoso. Amém. Eu digo hoje, seja forte e corajosa. Por quê? Porque o Senhor te fará herdar. Glória a Deus. Amém. O Senhor te fará herdar Amém. a terra que Ele prometeu te Amém. dar. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E para a mulher que está aí em casa, eu quero dizer assim, Romanos 1:16. A Bíblia diz na boca do apóstolo Paulo, e eu falo hoje para ti, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Porque ele é poder para a salvação. Primeiro do grego, depois do judeu, é poder, é justiça. E é isso que nos liberta, amém? Então, hoje eu te faço esse convite. Para de se esconder em nome de Jesus. Amém. Levanta a bandeira do Senhor. Glória a Deus. Amém? E edifica a tua casa em nome de Jesus. Amém? Romanos 1:16. E com mais tempo, medita nessa palavra, que eu tenho a certeza que Deus ele vai falar ao teu coração. Amém? Então, até o dia 7 de abril, porque eu tenho a certeza que já chegou no teu coração e nós vamos estar juntas na conferência alinhadas com o Pai. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém. Deus seja louvado pela sua vida, pastora, mais uma vez. Muito obrigada por estar nesta mesa. É uma mesa que me faz sair daqui com muito ensinamento. Algumas pessoas podem estar a dizer, mas como? Aprendi muito nesta mesa. Amém. Deus falou muito comigo nesta mesa, através do que nós vivemos aqui. E tenha certeza, a irmã que está lá em casa, eu não vou dar uma outra palavra, porque eu recebi uma instrução muito específica sobre a necessidade das mulheres buscarem o reino. Amém.
e a sua justiça. E hoje, quando eu conversava com Deus, Ele também entregou-me o Salmos 85, que é a oração pelos favores de Deus. Então, mulher, Deus te ama tanto que Ele quer que você tenha a graça de receber todos os favores. Então, volte para seu Pai. Faça essa oração dos Salmos. Começa com essa oração dos Salmos 85 e conecte-se mais a Deus. Tenha intimidade com Deus. Deus te ama, Deus ama a sua família. Muito obrigada por estar aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Serva do Senhor, Yara. Também quero mais uma vez agradecer a Deus e a pastora por estar aqui. E a palavra que eu deixo é Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom em todos os momentos e em todos os momentos Deus é bom. Chegamos ao fim de mais um Pode Impactar. Eu estou extremamente impactada e eu creio que você também foi impactado, foi impactada. Não qualquerize tudo que você ouviu aqui. Pegue para a sua vida. Mas antes eu quero te fazer um convite espetacular. Subscreva-te no nosso canal. Amém? Subscreva, não por simplesmente assista, porque nós vemos que vocês assistem. Nós vimos que vocês amaram o primeiro episódio, mas subscreva-se. E não, faz mais. Deixa o teu like, um coraçãozinho. Sim, porque assim você vai fazer com que esta palavra alcance mais pessoas e você estará transbordando para o outro. Partilhe igualmente o link. Não fique com este conteúdo só para si. Para as nossas convidadas agora, nós queremos chamar a nossa Xonga Biju, nossa parceira que abraçou o Pode Impactar Global. Muito obrigada. Temos já Xonga Biju, uma pérola para mulheres pérolas. Aleluia! Sim, nós trouxemos aqui um presente espetacular para as servas do Senhor. Por favor, são duas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Já saem daqui revestidas com roupas novas. Eu declaro que vocês possam verdadeiramente brilhar assim como estas pérolas e que Deus faça infinitamente mais nas vossas vidas. Nós estamos aqui a fechar, mas como sempre não podemos sair daqui sem entregarmos este trabalho ao nosso bom Deus. Do mesmo jeito que nós começamos, nós vamos terminar com uma oração. Caro telespectador, nosso amigo do Pode Impactar, você já sabe que nós temos a comunidade. Sim, entra para a nossa comunidade, siga a página do Pode Impactar no Instagram, no TikTok, no Facebook e partilhe com mais pessoas. Deixe os comentários de como é que está a ser esse Pode Impactar. E olha, venha também ser aqui um patrocinador, se o teu coração for tocado. Nós queremos te nesta família. Venha fazer parte deste ministério. Semeie neste ministério que com certeza já está a impactar milhares de vidas. Pastora Helga, nós vamos pedir para que possa fechar esse momento com uma oração. Amém. Rei de toda glória, nosso Deus. Ah, Senhor, como és bom. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa mesa. Obrigado, Senhor, pela libertação que houve nesse lugar, Amém. Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque nós sentimos e temos a certeza que o Senhor agiu e o Senhor continua a agir nas nossas vidas e na vida de cada mulher que foi encontrada, na vida de cada homem que foi encontrado, Senhor, através deste podcast, Pai. Rei da Glória, nós saímos daqui gratas, consagrando e entregando, Senhor, tudo a Ti, Pai. E que tudo quanto nós fizemos, quanto nós declaramos,
declaramos, quando nós abençoamos nesse lugar, seja honra e glória a Ti, Pai. Saímos daqui, Rei da Glória, mas não saímos da Tua presença, Pai. Que cada uma de nós continue a impactar. Sim, cada uma de nós continue a impactar, em nome do Senhor Jesus. Cada uma de nós, na sua família, no lugar onde o Senhor nos chama, continua a impactar. E porque nós não queríamos sair daqui, Senhor, sem declarar, Senhor, bênção a Tua serva, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus. Carla seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Seja aquela que o Senhor chamou para pastorear, para libertar, para curar e para impactar gerações e nações, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que nessa mesa irão sentar mulheres curadas e prontas para curar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Aconteceu! It happened! Thank you, Lord! Obrigada, Jesus! Obrigada, Pai! Obrigada, Senhor! Obrigada, Pai, por cada mulher que está aqui sentada neste lugar. Tu conheces o princípio, Tu conheces o fim de cada uma de nós e sabes como nos usaste nesse lugar. Obrigada, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito nesse lugar. Obrigada por essa mesa que cura. Obrigada, que venham mais mulheres se sentar nesse lugar para serem verdadeiramente impactadas primeiro por si, para que elas possam impactar. Glórias, Pai. Ei! Ore cantar a basúria. Ei!